Nos últimos dias, nós temos percebido quantos acidentes, incidentes, tragédias, quantas coisas têm acontecido. Você tem percebido isso? Nós poderíamos citar várias aqui. Nós poderíamos abrir aqui o Data Show e começar a elencar aqui uma relação enorme, coisas de acidentes, de incidentes, de tragédias, de negligências, de coisas caóticas acontecendo na sociedade. Poderíamos citar muitas aqui. Mais recente nós temos uma trágica situação, que foi lá onde é conhecido o Brumadinho, em Minas Gerais. Mas também, mais recente agora, um momento difícil também para alguns adolescentes, dentro de um contêiner, transformado num quarto, com 6 janelinhas de ferro e uma porta só numa saída lá no final do contêiner. Isso é uma tragédia. Nós temos catástrofes naturais acontecendo no Rio de Janeiro. Recentemente, a mídia não divulgou, mas no sul do Mato Grosso, tantas catástrofes têm acontecido, tantas tragédias têm acontecido. E algumas pessoas, nesse período, eu estava em férias, e eu tive algumas pessoas me perguntando, pastor, por quê? E foi difícil ter que responder algumas coisas. E algumas pessoas começam algumas coisas as pessoas começam a só espiritualizar. Eu nem sei se é espiritualizar ou religiosizar, dizendo assim, não cai uma folha do pé que não seja da vontade de Deus. Já vi gente falar isso. E que, em tese, isso não é nem um versículo bíblico. É um jargão parecido com um versículo bíblico. E já vi gente dizendo assim, foi vontade de Deus. Deus viu a barragem naquele lugar, viu o povo todo ali embaixo, Deus deixou, foi vontade de Deus. Deus disse, um dia vai cair e eles vão morrer. Foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus que aqueles meninos morressem ali dentro de um contêiner de ferro, onde o fogo tinha uma potencialidade com os ferros, com tudo que tinha ali, com material de combustão, teve uma proporção 10 vezes maior. Foi vontade de Deus. É mais fácil responder assim, foi vontade de Deus. E nós vamos esquecendo que Deus deu livre-arbítrio ao homem, e que o homem tem vontade, e que o homem usa o seu livre-arbítrio, e usa a sua vontade para fazer escolhas e tomar decisões. Há tragédias que acontecem e que nós precisamos repensar se de fato foi simplesmente a vontade de Deus. Então, para abrir um parêntese, é importante que você saiba que tudo é vontade de Deus. Tudo. Mas a vontade de Deus ela é subdividida na experiência teológica entre talvez, eu gosto de explicar assim, vontade soberana. A vontade soberana é aquela vontade que Deus estabelece algo. Deus tem uma diretriz. E Deus diz assim, eu quero isto. Isso é uma soberania. Não há negócio que mude a soberania de Deus. Não há casualidade que mude a soberania de Deus. Quando Deus escreve algo, parece loucura para as pessoas, mas quando Deus escreve algo, Deus não volta atrás. Soberania. Mas o que seria a vontade permissiva? Bom, a vontade permissiva é assim. Vem uma menina para a igreja e começa a caminhar bem com a igreja. Ela está muito bem. Está na universidade, entende que aquele ambiente é um ambiente diferente e que ela precisa da graça de Deus para estar ali. E essa menina, ela também tem uma percepção. A percepção dela é a seguinte, eu não posso mais ter relacionamentos como eu tinha antes. Agora eu sou cristã, agora eu sou serva de Deus, então os meus relacionamentos precisam ter um outro caminho. Pela palavra de Deus, eu não posso ter relação sexual antes do casamento, porque isso, por mais que a sociedade diga que é careta, na minha visão espiritual, isso é preservação. E isso é preservação da natureza de Deus. Então essa menina, ela vem para a igreja e está firme. Daqui a pouco, na própria igreja, você sabe que na própria igreja alguém pode conhecer alguém de mau caráter. Mas ela conhece alguém, procura o pastor. Conversa com um dos pastores e diz assim, pastor, estou apaixonado por essa pessoa. E aí a mãe chama atenção, o pai chama atenção, dão conselhos, explica, diz, não é por aí, você está vendo, vai quebrar a sua cara. Só que pai e mãe são pessoas que só vão ser entendidas e compreendidas mais lá na frente. Porque tudo que pai e mãe fala, às vezes tem uma conotação um pouco pesada demais. Porque pai e mãe não fala normal. Mãe fala com útero. Porque toda vez que a mãe vai falar, a barriga dela cresce. Ela diz, eu carreguei 9 meses. A mãe fala com útero. Quando o pai fala com as contas a pagar, os sonhos, os projetos e o carinho da afetividade de manter perto. Então, a menina e o menino, quando o pai e a mãe falam, ela tem a capacidade de segurar pouco, mas está guardado. Mas não foi o pai e a mãe só. Alguém da igreja falou,
A vovó falou, o tio falou, e o pai falou. Aí vem o pastor e diz assim, filha, não entra nesse relacionamento não. Aí você vai, orienta, daqui a pouco sabe o que acontece? Essa pessoa não quer esse relacionamento, vai. Daqui a pouco acontece um caso. Recebemos a notícia, está repreendido. Aquela menina linda recebeu um tiro na cabeça, o cara matou ela. Aí você vem me dizer, com todo respeito à sua fé, você vem me dizer que foi da vontade de Deus, você me perdoa, mas esse não é o meu Cristo. Um Cristo que usou tantas pessoas para dar conselhos. É isso que eu quero te explicar. Isso aí é vontade permissiva. Deus permite que as coisas tomem o seu rumo. Porque Gálatas 6,7 diz assim, Deus não se deixa enganar, escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Existem coisas, há coisas na vida que pertencem somente a Deus. Concordam comigo? Há coisas encobertas que você vai levantar lençol, você vai fazer oração, você vai fazer jejum, você vai mudar de igreja, você vai aconselhar pastor, você vai procurar profeta, você vai procurar mulher de oração, homem de oração, você vai fazer tudo e você não vai descobrir, porque estão encobertas em Deus. Ponto. Mas a mesma Bíblia diz, existem coisas reveladas, que essas coisas já não pertencem mais a Deus, não porque ele não tenha posse, é porque Deus entregou ao homem. E você não precisa mais de revelação para determinadas coisas. Porque são coisas reveladas. E são coisas reveladas na palavra de Deus. E essas coisas reveladas na palavra de Deus, se você for consultá-las e confrontar na sua estrutura de vida, você vai ver que boa parte dos problemas e das catástrofes que nós vivemos são fruto da ganância humana. São fruto da estrutura satânica de destruição da humanidade. Porque Satanás tem interesse que as pessoas morram sem Jesus. Eu quero fazer algumas perguntas retóricas a você, que me faço também. Se você estivesse, para os adolescentes e para os jovens, se você estivesse dentro daquele container, se você tivesse morrido ali, o que você deixaria para trás? Adolescentes e jovens. Alguma coisa que você falou que não deveria ter falado? Agora não dá mais tempo. Alguma coisa que você fez que não deveria ter feito? Alguma coisa que você não fez que deveria ter feito? Se você estivesse naquele container, tivesse morrido ali. Que quem morre, diz a Bíblia, que já não esquece, você não pode nem falar mais. Mas se você estivesse ali, então para os adolescentes, eu faço a pergunta. Para os adultos, se você estivesse ali se deleitando, fazendo planos no almoço, na Vale do Rio Doce, você ali almoçando e fazendo planos, eu vou, essa semana... Eu sou uma médica nova, eu estou com 3 meses aqui nesse lugar. Estou ganhando bem. Essa semana eu vou dar uma casa nova para minha mãe. Essa semana eu vou dar um carro novo para meu filho, fazendo muitos planos. Eu vou ajudar pessoas. Eu vou chegar numa creche, ou eu vou para um carnaval, eu vou passar o carnaval na Bahia. Quantos planos não tinham ali, meus irmãos? Pessoas almoçando e fazendo planos. Pensa aí. Se você estivesse ali almoçando e fazendo planos, você sabia que Jesus voltou para aquelas pessoas naquela hora? E muito de nós vamos ser surpreendidos, porque Jesus pode voltar para alguém aqui essa semana. E esta é uma mensagem dura, desde o início meu coração sabe disso. Há barragens que estão prestes a explodir na sua vida. Tudo que nós fazemos vai para uma barragem. E diz a Bíblia que um dia essa barragem vai se romper, porque nós prestaremos conta. E quando no dia da prestação de contas, acredite, no dia da prestação de contas, nós vamos dar conta de tudo que fizermos e falarmos nessa terra. Muitas tragédias acontecem por causa de nós. As por ganância, as por efeito natural, nós entregamos a Deus porque não entendemos. Por que aquelas crianças morreram, eu não tenho resposta. Mas ao mesmo tempo eu sei, não foi da vontade de Deus. Por que aquela barragem estava ali? Por que aquele moço disse, hoje eu não tenho condição de trabalhar? Por que aquela moça disse, eu vou lá hoje? Ela estava fazendo planos há 2 anos, mas ela disse, eu vou lá hoje. Por que ela foi hoje naquele lugar? Eu não sei. Deuteronômio 29. Isso está encoberto. Mas o que está revelado é que Deus precisa de engenheiros, de homens, de mulheres, de empresários, que façam a coisa com amor, com misericórdia, com lealdade, com justiça, em nome de Jesus. Pai, te agradeço por me libertar e por me salvar. Te agradeço por ter morrido em meu lugar. Te agradeço pela vida dos meus irmãos aqui presentes e pelas redes sociais. Dura é esta palavra, Senhor. Dura é esta palavra.
mas na mesma proporção da sua dureza, é a proporção do seu amor, porque a Bíblia diz que Jesus, amado de Deus, veio para nos salvar. Ele morreu em nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna.